quinta-feira chuvosa, não é verdade? E se eu não me engano, começou chovendo, depois deu uma abridinha no tempo e agora choveu bastante à tarde também, não é? É o Senhor abençoando com chuva. Precisamos das chuvas, não é verdade, meus amados? Precisamos da chuva. Muito bem. E nós estamos aqui no nosso encontro de fé, toda quinta-feira, completando um mês que nós iniciamos agora nesse formato. Muito agradecido por você que tem chegado, não é? Muito agradecido pelas nossas equipes, que ampliaram o seu serviço, antigamente só nos domingos e agora às quintas-feiras também, diversas equipes trabalhando. Isso é algo para a gente valorizar, viu? Então, que bom que você valoriza e vem para participar. Que bom que, se você está em casa, também está organizado aí para acompanhar. E sempre que possível, prefira vir, prefira estar conosco, entendendo quando você não pode, tá certo? E uma coisa que é muito importante aqui para a gente, viu? Os que estão aqui são todos de casa. Na sua metade de vocês vinha com frequência nos estudos bíblicos, não é? E que bom que você tem chegado às quintas-feiras agora para os nossos cultos. A ideia de estarmos nesse formato é para que você possa convidar pessoas, é para que você possa trazer outros com você. Por isso é muito importante que você se organize para estarmos juntos aqui. Está bem? Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, e nós vamos ler e fazer aqui uma leitura ampla. Vamos ler o capítulo 14 inteirinho, para que a gente resgate aqui esse acontecimento na história do povo de Deus, ali naqueles dias de Moisés, quando eles tinham acabado de deixar o Egito. Eu quero que você acompanhe com muita atenção a leitura. Leituras mais longas custam um pouquinho, porque chega um momento que parece que a gente se desconecta. Então, encontre uma maneira de você se conectar aí. Está bem? Não é? Transite, quem sabe, entre a TV e o seu smartphone, entre a TV e a sua Bíblia. Não é? Eu uso smartphone, eu uso tablet, mas eu não troco a minha boa Bíblia, ela já está ficando velhinha, né? Não troco isso aqui por nada, gente. Né? Eu acho que assim até me ajuda a guardar o contexto, me favorece para dar uma olhadinha no que vem depois, coisa que no texto do smartphone não dá para a gente fazer de jeito e maneira, né? Mas enfim, você entendeu, foi só isso que eu disse, tá? Nada de errado aí na maneira como você se organiza, desde que você leia. Aliás, olha, tem bastante gente que me procurou e que falou: pastor, comecei a fazer os meus devocionais diários. É o seu caso também? É o seu caso também? Olha, então, mas não pode mentir, hein? Eu fico muito abençoado de saber que você se organizou para você fazer os seus devocionais diários, passar tempo com Jesus. Discípulos de Jesus passam tempo com Jesus. Amém? O Senhor disse a Moisés, Êxodo 14, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como pudemos deixar todos os escravos israelitas escaparem?
Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Hairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e, com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército de Faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado.
Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Agora eu peço que você feche os seus olhos um instantezinho e faça uma oração pessoal e peça ao Senhor que ministre ao seu coração por intermédio desta palavra. 30 segundinhos apenas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção de mais uma vez estarmos juntos aqui e podermos não só ler, como agora refletir um pouquinho a partir daquilo que o Senhor, por sua palavra, já nos comunicou e as coisas que o Senhor quer falar especialmente ao nosso coração. Então fala por seu Espírito, glorifica o teu nome, oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Tem muita coisa que limita a gente. E nós precisamos aprender a superar aquilo que impõe limites que nos impedem de avançar, que nos impedem de nos tornarmos o tipo de gente que Deus quer nós sejamos. Isso é uma coisa que é muito importante. O grande propósito Dom, faz um favorzinho para mim, está me incomodando aqui no bolso, obrigado. O grande propósito na nossa vida tem que ser esse, você tem que guardar isso no coração, você tem que colocar isso assim como um alvo, para que no seu dia a dia, você preste atenção em como isso vai acontecendo. Jesus, ele deixou uma ordem bem específica para todos nós, de que nós deveríamos, como discípulos que somos, sairmos e irmos ao encontro de todo mundo, para fazer com que outras pessoas também se façam discípulos de Jesus. O que é que Deus quer, portanto? O que é que Jesus disse claramente? Que Ele quer mais gente neste mundo parecida com Ele. Mas tem coisas que nos limitam, né? E o que é que nós precisamos, então, entender? Que todas as vezes em que nós ficamos limitados, a nossa liberdade, ela fica comprometida. Deus nos chamou para sermos dele, e nessa condição de quem é dele, Deus nos libertou, e portanto, nós podemos dizer, nós somos livres. Eu e você, pessoalmente, podemos fazer esta declaração: eu sou livre, eu sou livre, eu não apenas estou livre, mas eu sou livre. Mas esta condição de estar livre ou não, é que é esse ambiente da limitação da nossa liberdade. Então, por exemplo, se nós olharmos, agora no dia 15 de junho deste ano, vai acontecer o dia da igreja perseguida. Então, se nós pararmos para pensar nesses países onde a igreja de Jesus ela é perseguida, e desde a expressão do governo destes países, estes irmãos têm a sua liberdade comprometida, a sua liberdade de expressão da sua fé, e de muitas maneiras eles são combatidos, eles são resistidos, eles são confrontados. Essa é uma condição deles existencial. Mas também tem uma condição deles, mas que é uma condição minha, que é uma condição sua,
que tem a ver com os nossos condicionamentos. O que é um condicionamento? Condicionamento é uma maneira pela qual eu encaro a vida. Tem coisas que fazem parte da minha maneira de conversar. Tem um palavreado, tem um vocabulário, tem assim algumas expressões. E tem algumas coisas que a gente traz desde a infância e às vezes elas precisarão ser revistas, porque são uma expressão nossa. As coisas que nós dizemos são uma expressão minha, são uma expressão sua. Então a gente precisa de cuidar das coisas que nós verbalizamos, não é? Porque elas estão tão enraizadas, elas fazem parte assim da nossa memória, estão lá no nosso cognitivo, estão lá guardadas na gente. Então nós estamos condicionados. Por exemplo, acontece algo assim muito ruim de se acontecer. Então alguém bate no nosso carro, por exemplo, e a gente pode desferir uma palavra que não deveria mais fazer parte do nosso vocabulário. Não deveria mais fazer parte do nosso vocabulário, porque esta palavra, um palavrão, por exemplo, uma palavra de baixo calão, uma expressão que, por exemplo, coloque um peso, por exemplo, de maldição sobre a vida da pessoa, é uma declaração ruim. Já não combina mais com a liberdade que hoje eu deveria desfrutar para abrir mão desse tipo de declaração numa situação como essa. Agora, não precisa ser no trânsito. Quantas coisas nós seguimos dizendo lá dentro de casa, porque lá dentro de casa é onde a gente mais tem liberdade, e lá em casa a gente tem liberdade para a gente dizer para quem está lá com a gente, algumas coisas que a gente não diria na rua. Por quê? Porque às vezes na rua alguém pode estar observando, e como é que vai ficar isso? Mas em casa às vezes a gente se vê na liberdade de fazer isso. São condicionamentos do nosso vocabulário, da nossa maneira da gente se expressar, da maneira da gente dizer. Então, tem inúmeros condicionamentos nossos, não é? Tem condicionamentos nossos na maneira como a gente gasta o nosso tempo. São as coisas que nós fazemos com o nosso tempo. Então, às vezes, a gente quer usar melhor o nosso tempo, mas a gente está tão condicionado. Às vezes é a televisão, às vezes é o videogame, pode ser o celular, pode ser, enfim, uma prática esportiva, pode ser qualquer cenário da vida da gente. Nós estamos tão condicionados e nós estamos assim reféns dessa agenda que faz tempo ela precisa ser revista na vida da gente. Tem a ver, portanto, com uma maneira de pensar. A maneira que a gente pensa, a maneira que a gente se organiza, rege tudo na nossa vida, não é? Rege vida sexual, rege vida financeira, rege, como eu disse, a maneira que a gente se expressa no falar. Quer ver uma outra área que às vezes a gente é bastante descuidado? Na área de a gente se vestir. Vocês entenderam? Na maneira da gente se vestir, é verdade. Olha, só para vocês terem uma ideia, só para contar para vocês a preocupação, né? Veio um pessoal de Point Loma agora em maio, né? A líder do ministério estava dizendo que uma das coisas que faz parte do treinamento, porque são 11 meninas de 14 que vêm, e é que elas não mostrem partes do seu corpo, sequer o umbigo. É uma preocupação, entende? É uma preocupação própria da discrição, porque do que a gente está falando? Então quer dizer que não pode? Não, é que o princípio da palavra de Deus é a discrição. Você entende isso? Ser discreto no vestir? Não quer dizer se vestir mal, mas quer dizer vestir-se direito, preservando o que precisa ser preservado, porque tem coisas do nosso corpo que precisam ficar reservadas dentro do casamento para o marido e para a esposa, é quando chegar lá na frente.
para mais ninguém. Tem o tempo certo de serem reveladas, mostradas, não é? É isso que eu estou falando, dá para entender? Preciso ser mais explícito. Então, a própria moda é algo do que, assim, a gente deveria estar, assim, numa condição de quem é livre para dizer não para certas coisas. E a gente prestar atenção. E eu não estou falando, viu, de vir para a igreja. Não é roupa de culto, porque para mim, né, é roupa da gente. Que é a mesma roupa que eu vou usar para tudo. Porque é um princípio de quem está livre em Jesus. Então, são muitos condicionamentos. Então, estas coisas a gente não fica falando sempre. Mas hoje eu estou começando por aqui para ajudar a pensar. Para que vocês ajudem também os seus filhos e filhas, os seus sobrinhos e sobrinhas, os seus netinhos, as suas netinhas, e os seus irmãos em Cristo também. Nós não nos reunimos em pequenos grupos, e às vezes na liberdade que a gente tem nos pequenos grupos, a gente vai ter uma aproximação com um, com o outro, e a gente vai poder assim recomendar, com amor, com carinho, recomendar às vezes com um pouquinho mais de firmeza, resistir a um, resistir a outro, não para ficar aquele climão de briga, mas porque precisa ter um certo embate, um certo confronto, porque nós todos estamos em formação, gente. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Vocês são discípulos de Jesus? Tem perguntado bastante isso, não é verdade? Por quê? Porque o discípulo de Jesus, ele se importa com essas coisas que nós estamos conversando aqui. Ele se importa. A minha esposa, ela chama a minha atenção quando precisa. E é bom que ela faça, mesmo que eu não goste. Eu prefiro que ela faça. É a chance que eu tenho de melhorar. É a chance que eu tenho de repensar. É a chance que eu tenho de me consertar. É a chance que eu tenho de amadurecer. É a chance que eu tenho de vir a frutificar mais e melhor. Então a gente precisa. Então nós vamos sempre nos recomendar a prática das boas obras. O que é isso? Vamos sempre recomendar a prática daquilo que nos caracteriza, nós que somos livres. Quantos são livres? Vocês são livres, e nós somos livres em Jesus. Custou o sangue de Jesus. Quando a gente diz assim, Ele morreu por mim, e Ele morreu por você, não pode ser apenas um discurso vencido. Sabe aqueles discursos vencidos? Já percebeu que passa o tempo e a gente se acomoda nessas coisas, e as nossas declarações, elas passam assim a ser vazias. Falta, portanto, né, aquele engajamento nosso no dia a dia, para fazer com que aquilo que a gente declara continue sendo um valor maior para mim e para você. Eu mencionei aqui, eu acho que foi no domingo, desculpe dizer de novo, mas eu acho que eu só mencionei à noite. Tem um autor chamado A.T. Tozer, uma coisa assim, é um autor famoso assim, e ele disse o seguinte, né, que os crentes ou os cristãos, eles não mentem, mas eles cantam mentiras aos domingos. Deu para entender isso? Não é verdade? Porque as nossas declarações, elas são declarações da palavra de Deus, e elas serão declarações mentirosas, se nós não nos ocuparmos no nosso dia a dia, de vivermos a nossa liberdade, a liberdade pela qual Jesus pagou. Nós fomos comprados por bom preço, o sangue de Jesus. E ninguém disse aleluia. Desculpe ser provocativo, mas você percebeu como parece que não causa mais na gente o impacto que deveria causar, e precisa causar. Você entendeu do que a nossa fé ela precisa ser feita? Então, assim, ser gente envolve saber valorizar a liberdade que nós temos. Lembram-se dos nossos primeiros pais, Adão e Eva? Vocês acham que eles fizeram um bom uso da liberdade que lhes foi dada? Eles vacilaram.
e deram margem à entrada do pecado na história de todos nós. Então nós temos desde eles, quantos estão comigo ainda? Nós estamos desde eles, tendo que pensar com eles, o que é que não deu certo. Eles não usaram bem a liberdade que eles tinham. Eu e você precisamos fazer um bom uso dessa liberdade. Esse texto é exatamente para falar disso. Em 3 pequenas lições aqui, que eu quero oferecer para vocês. Você sabe, Moisés e a nação de Israel, os hebreus, eles tinham acabado de deixar o Egito, não é? E tem aquele cenário em que a Páscoa ela é instituída com o sangue dos cordeiros, as portas foram marcadas, e quando veio o anjo da morte, todos aqueles que tinham a marca do cordeiro, por assim dizer, foram preservados, e puderam, portanto, não é? Os filhos desses, os primogênitos desses foram preservados, e assim Deus completa aquele momento de manifestação do seu poder sobre a nação do Egito, e o povo sai. Mas nós lemos aqui, como o próprio Deus disse: eu vou endurecer o coração do faraó, e ele irá com o seu exército atrás de vocês, e eu ainda vou glorificar o meu nome na história de vocês, usando o faraó e o seu exército. É sempre assim, Deus encontrando no nosso dia a dia ocasião para glorificar o seu nome, em relação e em razão de tudo aquilo que quer comprometer a nossa liberdade. Estão comigo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então aqui tem uma ameaça externa. Tem uma ameaça externa. Qual é essa ameaça externa? O faraó, o exército inimigo que vem contra o povo de Deus, para encurralá-los num lugar que Deus já sabia: o meu povo vai para aquele lugar e ali ele se sentirá encurralado. E nós lidamos com ameaças externas, nós lidamos ao conviver com uma gente e no meio de uma sociedade que não pensa como nós pensamos, mas é ali que nós estamos plantados, é ao lado, e uma boa parte das pessoas com quem nós convivemos são queridos nossos, nós os amamos de todo o nosso coração, mas definitivamente eles não estão dispostos a se organizar como nós nos organizamos, a pensar como nós pensamos, e às vezes, inclusive, o caminho que eles tomam nos comprometem, nos prejudicam, e às vezes até a maneira como eles nos tratam, dependendo assim, da forma relacional, até nos apequenam, zombam de nós, enfim, tem tantas possibilidades, não é verdade? Nós estamos ameaçados de diversas maneiras, por leis que possam vir a comprometer a nossa liberdade, que possam vir a limitar a expressão da nossa fé, de leis que venham a dar motivo para uma maior perseguição de quaisquer de nós que se apresente na declaração de fé que nós temos em Jesus. São muitas as possibilidades, mas o que nós precisamos sempre levar em conta é que Deus, Ele consegue enxergar tudo o que está acontecendo no nosso dia a dia, e é no meio de tudo isso que acontece que Deus espera a nossa iniciativa em obediência, para que nós possamos desenvolver a nossa liberdade, desfrutar da nossa liberdade, para que nós possamos vivenciar em obediência a nossa liberdade, apesar da ameaça que está aí presente no nosso dia a dia. Nós precisamos prestar atenção num Deus que sabe exatamente onde é que nós estamos inseridos, não é? Como que é o contexto da família da gente,
como que é o ambiente do trabalho onde nós estamos, como que é o ambiente da escola onde os nossos filhos estão. Tem famílias tendo que lidar com algumas situações complicadas nos nossos dias. Lidar com situações complicadas em ambiente escolar, não é? Então, nós precisamos sempre ser aqueles que vão manter os nossos olhos postos no Senhor e sempre entendendo que do Senhor virá o livramento, que do Senhor virá a estratégia, que do Senhor virá a provisão, que do Senhor receberemos a sabedoria para a gente saber o que fazer, para a gente saber como agir e ter a disposição de fazer o que precisa ser feito. Isso nos leva para o segundo ponto aqui, que é a ameaça interna. Tão logo eles foram encurralados ali naquele lugar, o que é que eles fizeram? Eles começaram a reclamar, eles começaram a murmurar. Isso se chama fatalismo, ou isso é um entreguismo, vamos colocar dessa maneira. Por quê? Porque olha só o que eles disseram, não é? Olha, seria melhor nós ficarmos lá no Egito, onde nós éramos escravos, mas pelo menos nós permaneceríamos vivos. Agora nós vamos morrer aqui nesse deserto. Está dando para você entender o que é que eles estão dizendo? Eles estão abrindo mão da sua liberdade por uma acomodação na sua vida. Eles estão abrindo mão da sua liberdade, de algo que faz parte de uma vitória que Deus está lhes oferecendo. A liberdade que eu tenho em Jesus Cristo e a liberdade que você tem em Jesus Cristo é uma vitória do céu para a vida da gente aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Romanos no capítulo 8, que nós somos mais do que vencedores por intermédio de Jesus Cristo. Você sabe o que é ser mais do que vencedor? É ser mais do que vencedor em relação ao que o pecado é capaz de fazer na minha vida e na sua vida. Essa é a grande vitória, esse é o grande triunfo, é sobre o pecado. É exatamente sobre os nossos condicionamentos, que é aquilo que limita a minha liberdade. Hoje, eu, você, nós somos livres para sermos o tipo de gente que nós estamos entendendo, Deus deseja nós sejamos, e o tipo de gente que nós estamos nos transformando. Pergunta aí para o seu marido, pergunta para a sua esposa, pergunta para o seu pai, pergunta para o seu filho, que versão de você essa pessoa prefere? Hoje com Jesus ou antes, quando nenhum compromisso você tinha com Ele? Pergunta para quem conhece você de mais tempo, o que é que essa pessoa ela prefere? Aquele ou esse que está aí? Ainda que eu, você, hoje, aqui, do jeito que nós estamos, não estejamos completos, não estejamos ainda acabados, no sentido de totalmente repaginados, mas em obras, mas nós estamos, assim, desfrutando hoje de uma nova consciência. Essa abertura, essa expansão de consciência é o fruto do nosso arrependimento. Mas esses daqui, eles estavam abrindo mão da sua liberdade. Queixar-se não resolve. Ficar na nossa zona de conforto também não resolve. Sabe o que resolve? Em terceiro e último lugar, o que o Senhor disse para eles precisa ser também algo que faça diferença para mim e faça diferença para você. O Senhor disse para eles, esse texto é conhecido: diga ao povo que marche, diga ao povo que tenha iniciativa, diga ao povo que tenha coragem para mudar, coragem e iniciativa para fazer o que precisa ser feito.
coragem e iniciativa para dar os passos necessários para você desfrutar da liberdade com tudo que você precisa. Quais são os condicionamentos que eu e que você, que nós que estamos aqui, você que está em casa, que nós ainda carregamos e que, portanto, limitam a nossa liberdade, essa que Jesus conquistou para mim e essa que Jesus conquistou para você. Eu já ilustrei bastante aqui. Não sei se eu alcancei como eu gostaria aí na sua mente. Para que isso se torne algo com o que você vai lidar em oração. Você está recebendo a palavra para você colocar diante de Deus em oração os condicionamentos que você carrega e que te fazem reféns, e que não permitem você desfrutar da liberdade com tudo o que esta liberdade ela significa na sua vida. Nós precisamos, portanto, de uma superação dessas crises nossas. Tem crises que nós vivemos, que são assim, mas por que de novo eu fazendo isso? Eu estou no mesmo lugar. Passa tempo, aqui estou eu de novo, limitado por isso. E isso, gente, é em tudo que é apetite que a gente tem, é nas estruturas, nos cenários da nossa vida. Eu já falei, tem a ver com tempo, tem a ver com dinheiro, tem a ver com talento, tem a ver com apetites, nossa sexualidade, tem a ver com muitas áreas das nossas vidas. E nós, às vezes, ficamos patinando daquilo. E sabe quando a gente fica patinando? É porque você não está livre para chegar ali na frente, e para ir além, e para que você alcance um patamar diferenciado, onde você vai poder dizer com a graça de Deus hoje, eu estou tão mais fortalecido, eu desenvolvi músculos espirituais que me permitem dizer não. Então, o que nós não devemos fazer, nós não devemos seguir o que foi a atitude desse povo, abrindo mão da liberdade que eles tinham recebido. O Senhor quer completar essa obra. Quando eles se dispuseram, tiveram coragem de avançar contra o mar, o Senhor não teve problema de abrir o mar. Eles passaram a seco. A seco. Tem coisas que, se nós dermos os passos que nos cabem, o Senhor vai entrar com a medida que só Ele pode realizar, para me abençoar e para te abençoar também. Então, nós precisamos sempre entender isso. Todas as vezes que nós abrimos mão de decidir, conforme a iluminação da palavra, a nossa liberdade estará ameaçada. Deu para entender isso? A nossa liberdade estará ameaçada. Então você vai lidar com o seu tempo. Você já entendeu que você tem que se organizar. E você não toma as decisões próprias de montar a sua agenda e não faz valer isso no seu dia a dia. A sua liberdade, ela fica ameaçada. Você vai ser engolido pelo trabalho, você vai ser engolido pelos muitos compromissos que você diz são, compromissos dos quais você não pode se libertar. Nós podemos muito mais do que nós fazemos. Quando nós lidamos com dinheiro, quando nós lidamos com as muitas possibilidades do que nós podemos fazer com as nossas vidas, quando nós lidamos com aquilo que faz parte da nossa sexualidade, quando nós lidamos com a expressão da nossa vida no falar, no agir, nós precisamos impor limites para essas coisas. Estas coisas é que ameaçam a nossa liberdade. Mas eu e você
Nós estamos livres em Jesus de tudo isso, porque nós somos livres em Jesus. Agora, para a gente experimentar essa liberdade, nós é que vamos ter que viver todas as implicações do que significa ser livre. Quantos entenderam essa palavra? Vocês entenderam essa palavra? Os meninos vão chegar para nós cantarmos a nossa fé e para que nós possamos também orar em resposta a esta palavra. Nós que estamos aqui, vocês que também estão nas suas casas. Quais são os condicionamentos que nós carregamos? Você tem uma listinha sua? Vamos colocar aqui, enquanto eles vão chegando, quais são os maus hábitos que você tem? Que você diria, isso daqui compromete a minha pureza pessoal. Vamos lá. Isso aqui compromete a minha pureza pessoal. Isso aqui compromete o meu testemunho, desde a minha casa, lá, com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com meu pai, com a minha mãe. Isso aqui compromete lá onde eu trabalho. Eu já sei o que eu tenho que fazer. E o pastor acabou de dizer que se eu não tomar uma decisão de colocar isso em ordem na minha vida, a minha liberdade está ameaçada. A liberdade que aquele a quem eu chamo de Senhor, com o seu sangue, Ele conquistou para mim. O sangue de Jesus foi derramado para que eu possa me libertar disso que me aprisiona e ser livre de verdade. Quando nós pensamos naquilo que seja a verdadeira liberdade, quando que uma pessoa é livre de verdade? Quando ela faz tudo na vida dela do jeito que Deus pediu para ela fazer. Você só vai ser livre com tudo que você precisa quando você for em cada cenário da sua vida, em cada detalhe da sua vida. Pastor, mas não é um exagero? Não é um exagero cada detalhe da minha vida, pastor? Não é fanatismo isso? Não é um exagero isso que você está falando? Gente, vamos dizer de novo? Jesus, que é Deus, Ele deixou a sua glória e Ele se esvaziou. E Ele entrou como um de nós, para viver a nossa vida e morrer a nossa morte. Tem como a gente agradecer por isso que Ele fez por mim e por você? A melhor maneira é nós deixarmos que cada detalhe das nossas vidas esteja debaixo do senhorio de Jesus. Senão nós vamos ficar sempre aquém do tipo de gente que nós podemos nos tornar. Quantos estão entendendo essa palavra? Você está entendendo mesmo? Está entendendo? Então a conversa que nós tivemos hoje aqui é uma conversa significativa. É uma conversa importante, para a gente não sair daqui, nem para a gente se desconectar daí, sem a gente prestar atenção nisso. Qual é o detalhe da minha vida, que eu tenho aprendido com Deus, precisa ser tocado, transformado, mas numa decisão minha. Diga ao povo que marche, em outras palavras, faça o que você sabe precisa ser feito com isso na sua vida. Faça, um pouquinho de cada vez. Às vezes não é tudo de uma vez que você consegue, mas hoje, você já pratica, você já treina o seu caráter, você já submete a sua vontade à vontade de Deus. Hoje é tempo de renúncia, hoje é tempo de abrir mão, hoje começa esse novo momento, onde a minha liberdade e a sua liberdade, elas não ficarão comprometidas, elas não serão ameaçadas mais. Por isso que vinha apequenando, por isso que vinha
prejudicando, comprometendo a nossa qualidade de vida. É vida abundante. Eu vim para dar vida, disse Jesus, e vida abundante, uma vida plena, uma vida que vale a pena. E para isto se manifestou Jesus. É para nos libertar. E se o Filho do Homem, se Jesus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então vamos cantar a nossa fé. Vamos colocar diante de Deus, nesses minutinhos que nos restam, a nossa resposta de fé, também através da nossa oração. Quem sabe você prefere ficar de pé para cantar, para levantar as suas mãos, para declarar a sua fé. Quem sabe você quer chegar aqui e se colocar diante de Deus para levantar os muros em oração. Vamos orar, nos unindo a essa declaração tão linda, tão preciosa e tão precisa da nossa fé. Esse é o momento de nós colocarmos diante de Deus aquilo que nós reconhecemos. Nós precisamos tomar uma iniciativa, ter a coragem de encarar, de enfrentar, de lidar com tudo o que nós precisamos. É preciso marchar, é preciso ir na direção para a qual Deus aponta. Ele é quem vai operar no meio de tudo isso e nos fazer chegar lá do outro lado
E lá do outro lado nós vamos cantar o canto da vitória, como esse povo cantou, e juntos vamos celebrar. E isto vai ser nas mãos de Deus, um baita testemunho, para que o Senhor continue alcançando vidas, através das nossas vidas. Mas tem também uma realização pessoal para mim, para você, de consagração, não para gerar na gente um orgulho, mas para gerar na gente uma plenitude, um amadurecimento, em que em humildade nós vamos reconhecer que foi pela graça de Deus que nós nos fizemos livres, com tudo que nós precisávamos ser livres, e que nessa liberdade nós podemos caminhar em vitória, para a glória de Deus. Ore comigo. Senhor, nós queremos entregar agora para o Senhor essa lista de tantos ingredientes que nos tem condicionado, coisas que dizem respeito à nossa vida, de muitas maneiras. Aqui nós já escutamos, já mencionamos, mas agora é um breve momento muito pessoal, em que cada um está reconhecendo aqui. Eu estou, os meus irmãos e as minhas irmãs também estão. Nós estamos reconhecendo que nós não podemos, ó Deus, ver a nossa liberdade ameaçada, porque ela custou tanto para o Senhor. O Senhor, querido Jesus, um dia morreu naquela cruz, mediante grande sofrimento. O Senhor sofreu de verdade, de forma cruelíssima, por cada um de nós. E nós não queremos apequenar, ó Deus, baratear aquilo que custou tanto para o Senhor. Com o seu sangue nós fomos comprados. Queremos valorizar ao máximo esta obra do Senhor, uma obra amorosa, uma obra cheia de intencionalidade. O Senhor tudo planejou e executou com excelência. O Senhor tomou toda a iniciativa e com coragem foi para a cruz, não vacilou, em nada pecou, em nenhum momento titubeou. O Senhor mesmo declarou que ninguém tiraria a sua vida, mas que era o Senhor que estava dando a sua vida. O Senhor fez isto por nós, e nós queremos acompanhá-lo nesse caminho vitorioso, acompanhá-lo nesse caminho de consagração, acompanhá-lo nesse caminho muito consciente. Hoje à noite, Senhor, hoje à noite, nós queremos dar um passo a mais no nosso crescimento espiritual, subir um degrau a mais, para que a nossa liberdade, para que ela seja de fato com tudo que ela pode, que ela seja, ó Deus, conquistada no nosso dia a dia, nas decisões que nós estamos tomando aqui, e nas decisões que todo dia um pouco mais nós seguiremos tomando, sempre ouvindo a Tua voz, sempre decidindo as coisas de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, seguindo com o Seu conselho. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso conselheiro. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é como que o nosso pedagogo. O Senhor vai nos tomar pela mão amanhã, e depois, e todos os dias das nossas vidas. E o Senhor vai nos fazer lembrar de como é que nós devemos seguir fazendo as coisas, e em tudo que nos diz respeito. Hoje à noite eu creio, o Senhor está operando libertação neste lugar, libertação em meu favor, libertação em favor dos meus irmãos e das minhas irmãs, os que estão aqui e os que estão em casa também. Muita coisa vai mudar na nossa vida, por causa da nossa decisão de sermos livres com tudo que nós podemos ser livres, porque poder do alto para isso não vai faltar. O Teu Espírito nos empoderará, o Teu Espírito nos revestirá, e porque nós estamos tomando
a decisão correta, o Senhor será glorificado nas nossas vidas. Por isso a Ti honra, glória e louvor, hoje e para todos sempre. E a igreja de Jesus agradecida vai dizer amém, amém, e vai dizer mais uma vez amém. E vamos agradecer por tão grande libertação, irmãos. Vamos agradecer pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Vamos cantar só mais uma vez, eu sou livre. Faça com as suas mãos esse gesto. Vamos juntos. Acompanhe. Num gesto de fé. Abra suas mãos, meu amado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua noite. Nós nos vemos aqui no domingo com Santa Ceia. Vai na paz. Uma boa noite aos de casa também.